Indicado pelas Forças Armadas para atuar na Comissão de Transparência das Eleições, o general do Exército, Heber Garcia Portela, cobrou do Tribunal Superior Eleitoral a adoção de medidas urgentes para prever e divulgar antecipadamente as consequências para o processo eleitoral, caso seja identificada alguma irregularidade. Os militares enviaram 88 questionamentos e sugestões ao TSE sobre possíveis fragilidades que podem expor a vulnerabilidade do processo eleitoral. A manifestação do general foi apresentada durante as discussões da comissão criada pela Corte Eleitoral para reforçar as medidas de segurança no pleito de outubro. O TSE alegou ao general Portela já ter medidas legais e procedimentos que adota quando há falhas nas urnas. No entanto, o general disse não ter identificado medidas do tribunal em casos de irregularidades. Nesta quinta-feira, o Ministério da Defesa encaminhou ao TSE um pedido para que a Corte Eleitoral dê publicidade ao documento de sugestões feitas pelos militares para melhorias do sistema eleitoral. A solicitação já havia sido feita pelo deputado Felipe Barros. Em nota, o general Paulo Sérgio afirma que se o TSE não divulgar, as Forças Armadas divulgarão o documento. Além de falar que a Corte falta com a verdade ao negar o mesmo pedido feito pelo deputado Felipe Barros, dizendo que os documentos não estavam sob sigilo. Nosso primeiro destaque, então, do programa de hoje, a gente vai direto ao Rio de Janeiro para análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Braun, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, um abraço ao mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. A gente tem, enfim, consumado aquilo que nós já sabíamos que era um conflito, né? Existe um conflito entre a instituição que resguarda o processo eleitoral, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e, no caso, o representante do governo federal no Ministério da Defesa. Evidentemente que isso era uma carta marcada, porque nós sabíamos, desde aquela exposição do episódio de violação do sistema eleitoral, em que se descobriu, através do relatório da Polícia Federal, que invasores, pelo menos um invasor identificável, permaneceu 6 meses durante o sistema, tendo acesso a várias possibilidades de alteração e fraude. Evidentemente que aí está colocada a seguinte questão: não foi aprovada a instituição do voto auditável. Então, esta era da parte do governo federal, do presidente Bolsonaro, e do deputado Felipe Barros também, que atuou bastante nesse assunto na comissão, na Câmara. Essa era a salvaguarda colocada. Olha, o que fazer diante da vulnerabilidade constatada, isso não é uma teoria, do processo eleitoral. Aprimoramos, não é isso? A possibilidade de aferição, de auditagem. Essa matéria não passou no Congresso. O Tribunal, o TSE, né, através do STF, com o seu então presidente, TSE, Luiz Roberto Barroso, fez uma ação incisiva e contundente para alterar a marcha dessa matéria na Câmara, e ela acabou não passando. Então, o que você tem hoje, e nós temos ouvido o próprio presidente falar, são algumas salvaguardas adicionais. Você tem, por exemplo, o pleito, que eu não sei se está atendido, da totalização dos votos não ser feita só naquela sala secreta, onde tem poucas pessoas do Tribunal Superior Eleitoral têm acesso. Teria que ter também uma outra sala para representantes dessa comissão de transparência acompanharem. Agora, evidentemente que a gente sabe que sem o voto auditável e com as vulnerabilidades que o sistema tem de software, de alteração de software, você vai precisar de mais salvaguardas. E aí a gente não tem os detalhes, né, porque o processo foi colocado em sigilo. O TSE o tempo todo age de uma maneira que não contribui para a sua idoneidade, porque ele nega, por exemplo, a vulnerabilidade do sistema. O presidente do TSE negava que era vulnerável, fazendo demagogia em cima disso. Depois, o próprio Luiz Roberto Barroso, já tendo deixado para o Edson Fachin, a presidência do TSE, declarou que as Forças Armadas estão armando aí um golpe ou um movimento de interferência na segurança eleitoral, o que explodiu, evidentemente, na cara de todos nós.
o conflito que há, e isso não, se o Barroso não provar o que disse, isso não é sinal de boa-fé. Então tá, Vitor, aí assumido, consumado, o conflito que existe com o Ministério da Defesa dizendo que vai divulgar, evidente, porque sabe que o clamor da população ajuda a quem quer uma aferição mais acurada do processo. E você, José Maria Trindade, aqui nos dias desse pedido apresentado pelo Ministério da Defesa. Zé, boa noite. O assunto voltou, viu? E voltou muito mais forte. Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Ana. Muito boa noite, Fiuza. E uma boa noite especial a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, hoje o Congresso Nacional volta a discutir. O deputado Celso Russomano, de São Paulo, apresentou um projeto pedindo exatamente a contagem dos votos. Não há dúvida sobre a possibilidade de se realizar as eleições através das urnas eletrônicas. Só que há um questionamento. E um processo eleitoral não pode ter questionamento. Ele tem que convencer, primeiro, o eleitor. O eleitor vai às urnas porque acredita no processo, senão ele não vai, né? E, por outro lado, convencer também o derrotado. O derrotado precisa ir para casa dizendo, olha, eu não consegui os votos. E depois, o eleito, o vitorioso. O processo precisa convencer a todos. É o caso da Alemanha. Existe tecnologia para se colher o voto através de urna eletrônica, ou essas brasileiras que não são eletrônicas nem nada, eu diria urnas elétricas, que são isoladas, não tem ligação por internet, né? É apenas uma calculadora metida à besta ali na hora de votar, mas é preciso convencer. Esse é um debate que chegou e já produziu vitórias. Esta tal comissão da transparência já é o resultado deste debate. Se não houvesse esse debate, ninguém nem estava preocupado com urna eletrônica. Eu assisti aqui numa escola a Justiça Eleitoral levando uma urna aos alunos, desmontando a urna, abrindo a urna ali na frente dos alunos, explicando como funciona a urna eletrônica. Isso já é um resultado desse debate. Não pode existir assunto tabu no Brasil. A própria Constituição proíbe tabu ao definir que o direito à livre expressão, ele é nato, né? E vem logo no início da Constituição, logo na abertura da nossa Constituição ficou definido o direito à expressão e vetado o anonimato, ali logo no início da Constituição. Então já produziu efeitos esse debate. E agora a gente vê claramente que neste documento do Ministério da Defesa fica claro um certo descaso da Justiça Eleitoral. O ministro da Defesa pediu uma audiência com o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, e não foi atendido, né? A impressão que se dá é que eles acreditaram, erroneamente, que convidariam as Forças Armadas, através do Ministério da Defesa, para participar da comissão de transparência e que os militares chegariam ali e que só olhariam de braços cruzados. Não contavam com a estratégia e o preparo dos militares. E aí o pessoal do Batalhão de Guerra Cibernética é especializadíssimo nesse tipo de ataque. E a gente viu aí, eu comentei com alguns militares sobre a guerra na Ucrânia, o tanto que foi importante esta área cibernética. A guerra cibernética foi anterior à guerra física, propriamente dita, e vai para depois da guerra e está fortíssima em todos os momentos. É uma guerra secreta, silenciosa e que provoca danos, alguns irreversíveis, e que ninguém nota. Esta é a grande realidade do mundo. Esse documento, no ponto 8º lá, mostra claramente que o Ministério da Defesa quer a divulgação dos pontos. Não é transparência? É assim que faz a transparência, a divulgação. Hoje nós conseguimos aqui em primeira mão exatamente esse documento e divulgamos aqui na Jovem Pan hoje de manhã, hoje no início da tarde, para mostrar que houve questionamentos porque a análise não foi suficiente para responder a todas as perguntas sobre as urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral não pode imaginar que é tão absoluto a ponto de não ser questionado. Esta é a grande realidade. Então esse documento deve agora ser debatido, já que está divulgado na própria página da Jovem Pan existe o documento, e agora discutido. Repito,
não existe a possibilidade de um tema tabu no Brasil. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Fiuza. Um beijo ao nosso mestre Augusto Nunes, já fazendo muita falta. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, vamos colocar os pingos nos is, né? O deputado Felipe Barros fez um trabalho aí brilhante, porque ele expôs a hipocrisia dessa comissão de transparência eleitoral, que de transparência não tem nada. Colocar documentos importantes e que a população quer saber, né? Documentos que podem apontar caminhos para melhorar o nosso sistema eleitoral, colocar sob sigilo e depois negar veementemente que não havia colocado sob sigilo. Fica aqui, então, os nossos parabéns ao deputado Felipe Barros, que não desistiu e continuou forçando aí para que isso viesse a público, para que os documentos, para que as sugestões feitas pelo Exército, pelas Forças Armadas, tornem aí de conhecimento do povo. O documento, Vitor, eu estava lendo aqui, o documento mostra exatamente por que as Forças Armadas hoje, elas estão lá no topo da lista de instituições que o brasileiro confia. Uma pesquisa recente mostrou isso, né, que as Forças Armadas estão lá em cima. É a primeira instituição que o brasileiro confia e esse documento mostra por quê. Um documento muito firme do ministro da Defesa, o senhor Paulo Sérgio, e os pontos são 9, 10 pontos, e o ponto que o Zé disse, o ponto 8, ele é muito incisivo e ele diz que com a finalidade de cumprir obrigação legal e de conferir a maior transparência possível aos atos da gestão pública e em fase da impossibilidade de ver concretizada a reunião solicitada por este ministro a Vossa Excelência, o documento endereçado ao ministro Fachin, que, por meio deste expediente, ele propõe a este tribunal, o TSE, que os documentos ostensivos relacionados à Comissão de Transparência, alô ministros, eleitoral, sejam amplamente divulgados conjuntamente pelo Ministério da Defesa e por essa Corte Eleitoral, haja visto o amplo interesse público do tema em questão. Então, mais uma vez, as Forças Armadas querem que a sociedade participe desse debate sobre o aprimoramento das nossas urnas, o aprimoramento do nosso sistema eleitoral, e continuamos sem entender a histeria dos ministros do TSE, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de alguns políticos de não querer um pouco mais de transparência e, o pior, uma histeria de bloquear o debate, de não querer o debate, não querer que as pessoas queiram entender como o nosso sistema funciona. Então, eu recomendo muito à nossa audiência que vá à internet, dê uma olhada, é um documento de 2 páginas apenas, mas que é muito incisivo e que pede exatamente isso, a transparência ao público e a participação da sociedade numa eleição que deveria celebrar a democracia.